O tempo está aí parcialmente nublado aqui, que o sol querendo aparecer aqui no Vale dos Sinos, como a gente está vendo aqui na câmera nordeste. Temperatura de 24,2 graus. A sensação já está de abafamento, umidade relativa do ar de 91%. A pressão atmosférica em 1019,7 hectopascais, ventinho na casa de 2 quilômetros por hora. Na imagem de satélite, neste momento, a gente ainda observa aí um pouco de nebulosidade aí na metade sul do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, na região do Planalto, parte da Serra, direção a Curitiba também, chega lá em São Paulo, a parte de Londrina e na volta de Londrina, região aqui da Mata também tem um pouco de nebulosidade, a parte aí da Bahia. E para o restante do dia, pessoal, os modelos sinalizam aí que o tempo abre aqui no sul, tendo possibilidade de pancadas isoladas, né? Meados aí na região central do Rio Grande do Sul, também parte da Serra, Grande Porto Alegre, direção a Santa Catarina na região central aqui. Então são pontos isolados, mas no geral o tempo é bem aberto. Ontem em São Paulo capital e toda a região ali da BC Paulista, tivemos ali chuvas acima de 50 milímetros, torrenciais em um dado momento lá pelas 15 horas, entre 15 e 30 e 16 e 30. Tivemos um grande volume ali, uma formação convectiva que aconteceu aqui. Hoje o modelo não sinaliza nada por enquanto, mas há o risco porque, né? Temperatura alta, então a umidade permanece alta, sensação de abafamento, temperatura lá em São Paulo deve bater a casa dos 30 graus e tem que ficar atento no final do dia de alguma formação convectiva. Mas os modelos sinalizam aqui que todo o estado de São Paulo praticamente, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo praticamente não tem chuva nessa sexta-feira e continua aí com a temperatura bastante alta, também aqui em direção ao Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, toda essa faixa aqui, poucas condições de instabilidade de garoa ou pancada isolada à tarde, praticamente nada, mas temos áreas de nebulosidade que pode ter alguma formação aí à tarde. Cascavel também quase nada, aqui Pato Branco também. Essa região aqui entre Cruz Machado e Garapuava que podemos ter aí um pouquinho de instabilidade no final do dia. Lá em Curitiba também não deve ter nada de instabilidade. Quando a gente olha para a região central aqui de Santa Catarina, a gente tem alguns pontos entre Caçador e Chapecó que podemos ter aí chuva perto de 10 milímetros, pancadas isoladas também à tarde. Aqui em Lages pode ter alguma coisa aí. Final do dia, bastante nebulosidade na serra, cerração agora de manhã. Lá em Floripa, a temperatura permanece aí na casa dos 30 graus e pode ter pancadas à tarde, formações convectivas que podem trazer pancadas isoladas à tarde. São condições totalmente mal distribuídas que podem provocar essas áreas de instabilidade, tanto aqui em Santa Catarina, Serra Gaúcha, a região central aqui do Rio Grande do Sul, Santa Maria também pode ter um pouco de instabilidade à tarde, tanto aqui no Vale dos Sinos, também em Grande Porto Alegre, podemos ter pancadas aí à tarde com o aumento da nebulosidade. Então temos que ficar atento aí a essas condições. Aqui no sul, Pelotas, a região sul, Pelotas, Bagé, muito nublado, pouca condição também de pancadas isoladas e mal distribuídas. Basicamente a sexta-feira é isso, pessoal, pouca condição de chuva, o que ocorrer é muito mal distribuído e isolado, mas pode ocorrer alguma condição mais intensa, como aconteceu em São Paulo ontem, tá? Temos que ficar atento a essas formações da tarde aí. Já subindo aqui depois do Rio de Janeiro, que a gente já viu que praticamente chega perto dos 30 graus e não tem chuva, tanto na Serra Carioca também, a região da Mata aqui em Minas, Belo Horizonte, Governador Valadares, a gente vai aí para o Espírito Santo aí pode ter alguma garoa agora de manhã e o restante do dia aqui no sul, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, permanece aí o sol entre nuvens com bastante nebulosidade, temperatura perto de 30 graus. Lá em Vitória também, a mesma condição, pode ter aí umas pancadas aí à tarde, mas o predomínio é de tempo aberto com sol entre nuvens. Avançando até Colatina, a condição de Colatina é bem pequena aí, temperatura alta e sol durante quase o dia todo nessa sexta-feira. Avançando então para o Nordeste, a gente tem um pouquinho de instabilidade na faixa leste aqui entre Salvador e Porto Seguro. A umidade avança um pouquinho para a região central, até Vitória da Conquista, Jacobina. Aracaju tem um pouco de chuva, Maceió aí tem um pouquinho de instabilidade entre Maceió e Recife. A gente observa aí que deve ter um pouco de instabilidade nessa sexta-feira. E também aí na região mais para o interior aqui, João Pessoa, ali em Santa Cecília,
na Paraíba, podemos ter pancadas aí ao longo do dia. Já a região norte, pouca condição de chuva entre São Luís e Belém e Bragança, aí pancadas isoladas ao longo da tarde. Santarém, também pancadas isoladas aí com sol entre nuvens. E Manaus, a gente observa que à tarde deve chover um pouquinho mais com o vento, né? Vento nordeste aí atuante, na casa de 40 quilômetros por hora. Então a chuva pode variar bastante aí e a temperatura atingiu a casa dos 31, 32 graus na tarde da sexta. E esse é um quesito que vale a pena comentar aqui. A questão da temperatura deve passar dos 30 graus em boa parte do Rio Grande do Sul. Isso pode favorecer aí as formações convectivas, parte de Santa Catarina, parte do Paraná, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul. A gente vê temperaturas aí com possibilidade de passar dos 30 graus ao longo de toda a tarde aí nessa sexta-feira. Porto Alegre sinaliza aí a possibilidade de bater a casa de 32 graus, 31 em Joinville, 30 em São Paulo, 28 no Rio de Janeiro, 31 em Londrina, Barretos 30 graus, Porto Seguro 26, Recife 28 e Teresina 31 graus nessa sexta-feira. Certo, galera? Sextou, então. Hoje à noite a gente volta para a atualização do final de semana. Então já te inscreve, mantém o sininho ativado. Deixa o like nesse vídeo, deixa seu comentário como é que tá o tempo aí na sua região. E depois do like, puxa pro lado no celular e deixa o botãozinho de hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Muito obrigado por sua presença, um forte abraço e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.